dos 26 estados do Brasil, um em específico não está conectado com os demais: o Amapá. Apesar das dificuldades dos relevos e dos nossos biomas, você consegue atravessar o Brasil quase inteiro só com um carro. Mas a situação no Amapá é diferente. Você só chega lá por balsa, numa viagem que dura 26 horas, ou avião. O estado é circundado por água. A leste, o rio Amazonas; ao sul, o rio Jari; ao oeste, rio Oiapoque; e ao norte, Oceano Atlântico. E a única ponte que ela possui é a ponte binacional Brasil-França, que o conecta com a Guiana Francesa, que mesmo assim não possui conexão por rodovia com o Suriname. Então, você não pode simplesmente pegar seu carro e ir para lá dirigindo. Porém, por que não há uma ponte conectando o Amapá ao Brasil? Neste vídeo você descobrirá. Antes, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. Primeiro, vamos explorar as rotas que poderiam levar a gente até lá. Santarém, no Pará, fica a 500 quilômetros de Macapá, a capital do Amapá. Mas a gente não consegue ir dirigindo até Macapá, pelo menos não partindo diretamente do Brasil. Se quiséssemos tentar fazer essa viagem de carro, teríamos que pegar um longo caminho pela América do Sul, indo até Roraima, depois passando pela Guiana e seguindo o litoral até chegar perto do Suriname. Só que a viagem para por aí, porque não tem estrada que liga a Guiana ao Suriname. Caso você realmente queira levar seu carro até lá, terá que ir até Belém, no Pará, e pegar uma balsa de 26 horas que passa por dentro da ilha de Marajó até chegar em Macapá. No rio Oiapoque existe a única ligação por estrada entre o Amapá e outra parte do mundo. Essa conexão é uma ponte construída em 2011, conhecida como Ponte Binacional Brasil-França, que liga o Amapá à Guiana Francesa. Curiosamente, entrar na Guiana Francesa, saindo do Amapá, pode ser mais complicado do que viajar diretamente para a França, na Europa. Isso acontece porque, para ir à França, você só precisa de um passaporte. Mas, por causa da longa fronteira de 1.608 quilômetros entre a Guiana Francesa e o Brasil, as regras para entrar são bem mais estritas. Dentro disso, tem várias polêmicas, como a má relação de grupos de franceses com os brasileiros na região. Vale ressaltar casos de sequestro de seringueiros brasileiros que são resgatados pelo Exército do Brasil no outro lado da fronteira. Apesar de Brasil e Guiana Francesa terem um acordo que deveria permitir a troca de permissões de dirigir, na prática, se você tentar usar sua CNH brasileira para entrar na Guiana Francesa, pode acabar não conseguindo passar, especialmente porque a CNH não é internacional. Voltando à ponte, em março de 2017, a inauguração dela marcou um momento histórico para o Amapá, fruto de um acordo entre os presidentes François Hollande e Dilma Rousseff, proporcionando ao estado uma ligação direta com o resto do mundo. Essa conexão se mostrou vital, especialmente porque o Amapá, localizado no extremo norte do Brasil, tem cerca de 72% de seu território coberto por florestas densas. Isso, além de resultar em uma alta densidade populacional em áreas específicas, com 500 mil dos 750 mil habitantes do estado vivendo na capital, Macapá, fica quase impossível também traçar caminhos alternativos para conectar o Amapá ao restante do Brasil, além das questões ambientais de licença. Do território total de 142 mil quilômetros quadrados do Amapá, apenas 20% não é dominado por florestas. Nesta região costeira leste, as principais atividades econômicas se concentram no extrativismo mineral e vegetal, com a economia do estado girando em torno da extração de castanha do Pará, madeira e a exploração de riquezas minerais, com ouro possuindo maior destaque, sendo o produto mais exportado do estado, participando de 38%, além de manganês, caolim e granito. Já na agricultura, a produção de arroz e mandioca se sobressaem, assim como a criação de gado bovino e bubalino na pecuária. Outro ponto para o estado não possuir uma ponte é sua fraca presença de grandes indústrias. A base da economia amapaense é o setor primário, influenciada pelo isolamento geográfico do estado, que dificulta o estabelecimento de indústrias pesadas.
Esse isolamento é agravado pela distância considerável dos principais centros econômicos e industriais do Brasil, localizados principalmente na costa leste, a pelo menos 1.900 quilômetros de distância, e ainda mais distantes dos principais polos econômicos, a cerca de 2.100 quilômetros. As fronteiras do Amapá não contribuem para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, a Guiana, com 95% de seu território coberto por florestas, e o Pará, com menos de 70%, não possuem grandes centros financeiros próximos. Belém é a maior cidade nas proximidades, mas o principal meio de ligação entre as duas capitais continua sendo a travessia de barco pelos rios amazônicos. Por todos esses fatores, o Amapá é considerado o estado mais isolado do Brasil, com uma economia que reflete sua geografia única e desafiadora. Mas se engana quem pensa que o estado nunca teve projetos de pontes ligando-o ao restante do Brasil. Em 2002, foi iniciada a construção de uma ponte sobre o rio Jari, mas ela está parada há mais de uma década e só 39% do trabalho foi feito. Essa ponte ia conectar pela primeira vez o Amapá com o resto do Brasil, mas agora ninguém sabe quando vai terminar porque tem muita confusão e dinheiro que parece ter sumido. A ponte, que seria de 406 metros, ligando Laranjal do Jari, no Amapá, a Monte Dourado, no Pará, por enquanto é só uns pilares grandes no meio do rio. 3 desses pilares até já foram danificados por um barco. Até agora, a construção já custou 21 milhões de reais do dinheiro público, naquela época de 2010. Como a ponte não está pronta, o pessoal usa balsa para ir e vir entre os dois estados todo dia, o tempo todo. Essa área é bem movimentada por causa de uns lugares grandes de trabalho por perto, como a usina hidrelétrica de Santo Antônio e uma fábrica de celulose. Os moradores que vivem perto da construção da ponte esperavam que ela trouxesse melhorias. Até falaram que iam pagar para eles se mudarem de lá, mas isso nunca aconteceu. Eles têm que andar por umas passarelas de madeira velhas e perigosas todo dia. Em 2017, o governo federal disse que ia ajudar a continuar a obra, com a prefeitura de Laranjal do Jari cuidando da construção e recebendo ajuda do governo do estado e dinheiro de emendas. Todo mundo na cidade espera que a ponte traga progresso, mas ainda estão com um pé atrás. O Ministério Público Federal até acusou 2 prefeitos de desviar mais de 15 milhões de reais que eram para a ponte. E agora, para terminar tudo, dizem que vai custar mais de 50 milhões de reais. Recentemente, a ponte sobre o rio Jari foi inserida no programa de aceleração do crescimento com um bom investimento, mas as obras ainda não retornaram. Junto a ela, a rodovia BR-156 também foi incluída no PAC e vai facilitar o acesso à ponte em boa parte do estado. Essa estrada é a construção mais demorada do Amapá, tendo começado em 1932 e até hoje não foi terminada. De 1932 a 1945, só fizeram 9 quilômetros dela. Os primeiros 100 quilômetros só foram asfaltados entre 1985 e 1990. Essa estrada começa lá no sul, no Rio Jari, e vai até o Oiapoque, bem no norte do Amapá. Ela tem 823 quilômetros no total, mas ainda falta asfaltar mais de 100 quilômetros para que as pessoas possam viajar de carro de forma segura, da capital até o município de Oiapoque, lá no norte, sem ficar na lama, literalmente. Algo que poderia adiantar as obras de infraestrutura no Amapá seria o surgimento de grandes polos industriais, como o projeto do Novo Pré-Sal. O Brasil, já conhecido por sua descoberta significativa do pré-sal na costa do Rio de Janeiro, em 2006, enfrenta agora a possibilidade de uma nova descoberta promissora chamada Novo Pré-Sal. Esta reserva encontra-se na Amazônia Azul, uma vasta área marítima sob o controle exclusivo do Brasil, prometendo acelerar a economia do país nesta década. A Amazônia Azul abrange cerca de 3,5 milhões de quilômetros quadrados ao longo da costa brasileira, estendendo-se do Amapá até o Rio Grande do Norte.
desde 2013, uma reserva ao norte do Brasil, inspirada pelos sucessos petrolíferos da Guiana, aparece como a última grande reserva na costa, com potencial para posicionar o Brasil como o quarto maior produtor mundial de petróleo, estimando-se até 30 bilhões de barris de petróleo. Esta descoberta não só pode transformar a economia brasileira, mas também enfrenta desafios, particularmente em relação às preocupações ambientais associadas à exploração petrolífera na bacia amazônica. A exploração do novo pré-sal depende da autorização do IBAMA, que até agora não foi concedida devido aos potenciais riscos ambientais de um vazamento de petróleo, que poderia afetar gravemente a região do rio Amazonas. Ainda assim, a possibilidade de correção das falhas técnicas apontadas pelo IBAMA permanece, o que poderia permitir a exploração futura desta reserva. Contudo, a exploração bem-sucedida do novo pré-sal levanta questões importantes sobre o impacto real na economia brasileira e se o país pode evitar os erros de outras nações ricas em petróleo, como a Venezuela, que não conseguiu manter a estabilidade econômica apesar de suas vastas reservas de petróleo. A história do petróleo na América do Sul mostra que a riqueza gerada pela exploração petrolífera nem sempre se traduz em desenvolvimento econômico sustentável e diversificado. Mas e você? Acha que o Amapá terá uma ponte conectando ao Brasil? Comente! Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.